Hoje a gente vai falar, Caco, se você me permitir, além de responder as dúvidas que os ouvintes, web ouvintes, enviaram por e-mail, pelo chat ao vivo e para o seu WhatsApp, a gente vai comemorar a rejeição da medida provisória 1045 por parte do Senado Federal, a mini reforma trabalhista. Está nos enchendo de esperança. Vamos ver o que o Senado vai aprontar agora com o projeto de lei 3914, que a gente fala toda quinta-feira. Mas você sabe que a mini reforma trabalhista continha dispositivos que se igualavam ao PL 3914, porque limitava o acesso do trabalhador à justiça gratuita, e não só na área trabalhista. O PL 3914 fala das perícias contra o INSS, as perícias nas ações judiciais movidas contra o INSS. Medida provisória 1045 tratava de tudo, né? Ia ser uma paulada do trabalhador. Mas, enfim, vamos ter bastante assunto hoje. Já entramos com a Dona Sayonara primeiro. Boa tarde, Dona Sayonara, sempre presente. Dona Ionara, claro. Já está entrando o professor Walter. Exatamente, Dona Sayonara, a rejeição da reforma, da mini-reforma, foi uma vitória para o povo. Essa mini-reforma, o Caco, ela criava uma nova modalidade de contrato de trabalho, aliás, mais de uma nova modalidade. A pior delas era a Requipe, que era um contrato sem carteira assinada e sem direitos trabalhistas. Tampouco direitos previdenciários. Olha, Caco, o pior de tudo isso é o que a pessoa não percebe agora e não sente agora. É a ausência de direitos previdenciários. Porque sem 13º já é difícil sobreviver. Sem fundo de garantia é horrível na hora de demissão. Você não tem aquela verba que foi criada, exatamente como diz o nome, como garantia para a sua sobrevivência. Vale lembrar que o fundo de garantia foi instituído como substituição à estabilidade, né? Lembra da famosa estabilidade que a pessoa adquiria após 10 anos? Então, ela foi substituída final da década de 60, início dos anos 70, pelo fundo de garantia por tempo de serviço, ainda no início do regime da ditadura militar. E agora a pretensão do governo era acabar com isso para essa nova modalidade de contrato de trabalho. Tinha também o programa de incentivo ao primeiro emprego, que reduzia o fundo de garantia. E a nova modalidade que simplesmente extinguia alguns direitos a férias, 13º, etc. Ainda bem que o Senado rejeitou, porque a intenção do governo era aprovar em parte a medida. O que eles fizeram? Tentaram negociar com o Senado. Olha, a gente tira esses dispositivos, que são a mini-reforma trabalhista, e tenta aprovar o resto. A intenção do governo é que esse resto fosse aprovado para retornar para a Câmara, e a Câmara dos Deputados reinserir as normas que foram excluídas para tentar uma segunda votação do Senado. Quando passa um boi, é mais fácil passar a boiada inteira na porteira. Essa é a ideia do governo, mas o Senado não caiu nessa, rejeitou a proposta inteira. Até porque, se o Senado aceitasse a proposta do governo, seriam mantidas algumas normas muito polêmicas. Uma delas é aquela que limita a atuação do juiz do trabalho. Proíbe o juiz do trabalho de anular acordos formulados extrajudicialmente. Aquele acordo entre patrão e empregado que eles protocolam na justiça só para homologar. A atuação do juiz seria restrita à verificação da capacidade civil das partes. Vou explicar. Quando o patrão e o empregado fazem acordo um com o outro, antigamente isso não existia. Acordo trabalhista tinha que ser na Justiça do Trabalho ou com o sindicato. Aí a reforma trabalhista permitiu que alguns acordos fossem feitos, inclusive, sem a participação do sindicato, o que já é horrível. Já foi uma derrota, uma facada no peito do trabalhador. Essa mini-reforma trabalhista tentava mudar a Constituição por medida provisória. É um absurdo. Direitos trabalhistas são previstos constitucionalmente. E a mini-reforma trabalhista pretendia excluir esses direitos do trabalhador. Para mim, só isso já tornava ela absolutamente inconstitucional.
mas a gente não sabe o que esperar do STF hoje em dia, e pretendia limitar a atuação do juiz. Hoje, o juiz pode decidir se homologa ou se não homologa o acordo extrajudicial, aquele acordo que o patrão faz com o empregado. Vamos supor, o patrão faz empregado para alteração da jornada. Não precisa nem dizer que o empregado é obrigado a aceitar esse acordo, senão fica sem emprego. Se não quiser, tem quem queira. Tem uma fila aí de gente desempregada querendo emprego. Mas o judiciário está muito atento a esse tipo de acordo. Tem um acordo extrajudicial para encerramento do contrato. Tem um acordo extrajudicial para quitação de verbas devidas. O judiciário está atento. Eles só admitem esse tipo de acordo, só homologam, quando é evidente que não existe uma fraude ou uma lesão excessiva aos direitos do trabalhador. Vamos supor, um acordo extrajudicial na qual o empregado aceita continuar trabalhando se ele abrir mão de 5 anos de férias e 13º devidos. Imagina, o trabalhador nunca teve férias, nunca tirou férias, nunca recebeu 13º, e de repente entra com um acordo lá no Justiça do Trabalho, olha, eu assinei, meu patrão assinou, o senhor faz favor, senhor juiz, o senhor homologa esse acordo, no qual eu abro mão de todos esses direitos nos últimos 5 anos. Precisa pensar muito, precisa ser um gênio para adivinhar que ele foi obrigado a assinar esse acordo? Claro que não. O juiz, obviamente, não homologava esse acordo. Muito obrigado pelo elogio da Paty Maia Paz. Muito obrigado à participação de todos que estão enchendo a gente de elogios. É um prazer estar de volta. Então, o juiz sempre se recusava a homologar, a validar, a carimbar esse tipo de acordo, quando ele percebia que o trabalhador saía lesado, que era muito iníquo, que era um acordo muito lesivo, que só o empregado saía perdendo alguma coisa. O patrão não abria mão de nada. Acordo, as duas partes abrem mão de alguma coisa. Não existe acordo em que só um dos lados perde. Pois bem, o que essa medida provisória pretendia? Proibir o juiz de recusar esses acordos. A medida provisória dizia que a atuação do juiz estava limitada à verificação da capacidade das partes. Quer dizer, as partes são capazes? Têm mais de 18 anos? Sim, então eu tenho que homologar. Imagina, para isso não precisa de juiz. Para bater carimbo, me desculpem a palavreada, até um macaquinho de circo faz isso. Não precisa de um juiz para bater carimbo. E isso é inconstitucional, porque ninguém pode excluir da apreciação do Poder Judiciário qualquer lesão ou ameaça de lesão a direito. Isso está na Constituição. Não pode uma medida provisória, nem mesmo uma emenda constitucional poderia isso, porque a inafastabilidade da jurisdição, quer dizer, o amplo acesso ao judiciário, quer dizer, esse direito que eu tenho de procurar um juiz para resguardar meus direitos é uma cláusula pétrea. Cláusula pétrea da Constituição é aquela que não pode ser alterada nem por emenda constitucional. Existem alguns ignorantes que acham, desculpem, estou tratando dos operadores do direito, legisladores, congressistas, que acham que emenda constitucional pode tudo. Não pode. Cláusula pétrea não pode ser alterada. Então, nem mesmo uma emenda constitucional aprovada por 2/3 do Congresso poderia alterar isso, impedir o juiz de decidir quando homologa e quando não homologa acordo. O que o presidente tentou? Alterar uma cláusula pétrea por medida provisória. Cara, se nem emenda constitucional pode, não pode lei complementar, não pode lei ordinária, muito menos uma medidazinha provisória. Ainda bem que o Senado está atento. Eu achei o cúmulo a Comissão de Constituição e Justiça do Congresso dizer que isso era permitido. Para mim, essa Constituição não está nem aí para a lei maior que eles deveriam defender, eles estão preocupados com a pauta do governo, mas o Senado está atento, então eles rejeitaram essa medida.